Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem pelo Brasil e pelo mundo, de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madrid e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. O vídeo de hoje foi sugerido pelo nosso amigo Manu. Meu amigo, obrigado pela sugestão e continue acompanhando o nosso canal. Hoje vamos contar a história do local onde fica o portal para a entrada do inferno. Hoje contaremos a história do Castelo Hruška. O Castelo Hruška fica localizado em Praga, na República Tcheca, perto da fronteira alemã, e é considerado por muitos como o portão do inferno. Um verdadeiro cenário de filmes de terror. O Castelo Hruška está localizado nas florestas densas, cerca de 47 quilômetros ao norte de Praga. Ele foi construído em uma área remota, na segunda metade do século VIII, durante o reinado de Otakar II da Boêmia. O folclore afirma que o significado de sua localização é por causa de um poço sem fundo, ou que alguns chamam de portão do inferno, ou portal para outros mundos, e que os governantes boêmios decidiram selar o local com o castelo. Assim, existem diversas lendas em torno desse lugar misterioso, com alguns moradores afirmando que o buraco que lá existe é a entrada para um sistema de cavernas subterrâneas que leva aos reinos possivelmente habitados no interior da Terra. O Castelo Hruška foi construído no final do século VIII, com um centro administrativo, e sua propriedade passou de um nobre para outro ao longo dos tempos. Ao redor da imponente construção, há florestas densas, pântanos e montanhas, que dão um ar ainda mais macabro ao local. No entanto, ele não possui fortificações externas como os outros castelos impressionantes. Nenhuma fonte de água, exceto uma cisterna para coletar água da chuva. Nem cozinha tem. Além disso, ele está longe de quaisquer rotas comerciais. Estranhamente, também não tinha ocupante no momento da conclusão. Apesar disso, como muitos grandes castelos, o Hruška é cercado de lendas curiosas. Durante a Guerra dos 30 Anos, foi dito que um comandante sueco e seus homens também tomaram o castelo como quartel-general e cometeram atos horrendos dentro de suas muralhas. O imperador Fernando III o chamou de Castelo Amaldiçoado, e há contos de monges antigos que escondiam tesouros dentro de suas paredes. Os portões do inferno sempre estiveram lá de acordo com os habitantes locais. Portanto, está lá há mais tempo do que a estrutura atual, que foi construída sobre os restos de uma antiga fortaleza de madeira, novamente, supostamente para conter aqueles demônios e almas condenadas que o habitam. Aliás, a capela do castelo fica logo acima do poço sem fundo, que seria a porta de entrada para o inferno. As paredes da capela são cobertas com algumas das pinturas mais antigas da Europa. A maioria são de demônios e dragões sendo mortos. Além disso, os investigadores que tentaram encontrar o fundo do poço nunca o acharam de fato. Outra lenda conta que durante a Segunda Guerra Mundial, a Wehrmacht, Forças Armadas Unificadas da Alemanha nazista, ocupou o castelo até 1945. Dizem que eles realizaram experimentos sobre o ocultismo com os moradores locais, acreditando que os nazistas estavam usando os poderes do inferno para seus experimentos. Em 1999, o Castelo Assombrado abriu suas portas ao público e continua assim até hoje. Os turistas podem explorar o seu interior e visitar a capela, que apresenta frescos e murais, incluindo imagens de figuras demoníacas e seres animalescos.
O Castelo Hruška parece ser algo saído de uma história de terror, pois há contos de um ser meio homem, meio animal, que rastejou para fora do poço, e de estranhos demônios voadores que surgiram da escuridão sem fundo do poço. E o que dizer de sua atividade paranormal? Bem, ao longo dos séculos, o Castelo Hruška ficou famoso por ser um lar de eventos perturbadores. Assim, houve quem tenha visto a criatura que se diz ter saído do buraco que fica sob a capela. Foi descrito como sendo de natureza semi-transparente e se assemelha a um meio-homem e uma mistura de um sapo gigante e um bulldog. Disse que aqueles que o ouvem rosnar à noite ficam instantaneamente cheios de medo e pavor. Por fim, há ainda a história de um monge louco que é conhecido por assombrar a capela do castelo. Vestido com um manto marrom, ele foi visto carregando um machado fantasmagórico que ele usa para atacar aqueles que perturbam a paz e a tranquilidade do local. Um dos avistamentos fantasmagóricos mais perturbadores foram os relatos de pessoas vendo uma longa fila de pobres almas mortas. Segundo os boatos, elas foram vistas andando presas a correntes pelos portões do castelo, cada alma exibindo algum ferimento medonho e horrível. De acordo com testemunhas, há também um enorme cão preto que corre para cima e para baixo na fila das almas, beliscando e atormentando-as, enquanto fazem sua árdua caminhada em direção à capela e aos portões do inferno. Trabalhadores no pátio interno ouviram vozes vindas da capela, mas, ao investigarem, ninguém estava lá. Acredita-se que uma figura negra, vista no andar superior, seja o fantasma de um homem desconhecido. Disse ainda que entidades demoníacas são vistas na capela. Gemidos estranhos, gritos e vozes em muitos outros idiomas são ouvidos constantemente vindos debaixo da capela. No terceiro andar, o fantasma de uma bela jovem de vestido branco foi visto. Muitas vezes, ela está olhando pela janela. Ninguém sabe quem ela é, mas ela parece ser a mais normal de todos os fantasmas dentro e ao redor do castelo. Uma presença particularmente desagradável foi sentida no Hunting Lodge. Uma noite, dois convidados, Zedna Zalova e seu marido, estavam hospedados no castelo quando ambos ouviram um barulho estranho como algo pesado batendo no chão perto deles. Zedna se virou e viu duas figuras escuras na escada. Elas não tinham traços distinguíveis. Ela acredita que um sussurrou algo sobre matar algumas meninas. A adega é apelidada de escritório de Satanás e ainda tem um trono com chifres e um tridente. Dizem que uma figura bizarra foi vista se materializando na frente do trono e subindo os degraus antes de desaparecer. Essa foi a história do Castelo Hruška, onde existe um portal para a entrada do inferno. Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou e se passa na República Tcheca. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like, seu joinha, compartilhem e toquem o sininho. Daqui 15 dias, estarei de volta com mais uma história sobrenatural aqui, no Limite da Imaginação. Até mais!